Veste branca. Uma veste branca inteiriça. Isso. E cobre os braços ou os braços estão desnudos? Cobre os braços. As mãos estão livres? Livres. Mãos brancas também? Brancas. Tem cabelo? Tem. E como são os cabelos? Curto, comprido, claro, escuro, ondulado, liso? Liso no ombro. Um cabelo liso ou ondulado? Liso. É claro ou escuro? Claro. Cabelo claro até os ombros. Você vê ele de lado, de frente, de costas? Como é que você vê? De lado. De lado. Então agora o momento mais importante, que ele vai virar de frente para você. Você vai olhar no rosto, vai encarar e vai dizer para mim como é esse rosto agora, para a gente poder ir em frente. Vamos lá. 1, virando de frente para você agora. 2, olhe no rosto. 3, como está agora? Vê o rosto? É um aspecto pálido. Pálido, uma cor, rosto pálido. E tem olhos? Tem. E que cor são os olhos? São negros. É um ser humano comum? Não. Não é comum? Não. Ok. Tá com medo? Um pouco. Vamos ficar tranquila que nós estamos aqui só tentando fazer esse contato. Ele não pode fazer mal nenhum para você também. Qualquer coisa eu tiro você daí. Olhando no olho dele, quem é ele e por que ele está à sua frente, o que ele quer com você e por que ele veio te receber? Pode perguntar mentalmente, a partir daí é telepático, vai repetindo para mim. Ele diz que já tem caminhado comigo, que é necessário a evolução, que ainda há muito que melhorar, que eu sou um mineral ainda, que ainda é necessária muita transformação e por isso tantas perguntas, que é um estágio de evolução para mim aqui. Você está aceitando o que ele está dizendo para você ou não? Tô. Ok. Quem é ele? Eu sinto como se fosse um amparador aqui, um observador de mim. É importante ter essa consciência, ter essa visão, mas diga para ele se ele tem mais alguma coisa para te dizer. Que está sempre comigo, que não é para ter medo, que a evolução é necessária e que é necessário ter paciência para se permitir ser lapidado. É necessário a paciência, muita paciência. O caminho ainda é longo. Você tem muitas questões na vida humana atual. Pergunte a ele se ele pode te ajudar nessas questões ou se eu sigo com você em frente. Segue em frente. Então, temos o que pesquisar. Você é de outra origem, então. Pergunte a ele. Sim. E vai ser permitido você ter esse acesso? Aos poucos, mas ainda durante esse momento que nós estamos aqui agora? Sim. Tá. Então, se ele vai te acompanhar ou eu comando para que chegue até você, quem vai te receber? Você comanda. Então, eu vou contar de 1 até 3 para que chegue até você alguém da sua origem, para que possa responder as suas perguntas, se não todas, pelo menos algumas. Então, vamos lá. 1, 3, como está agora? Percebe a presença? Percebo. E como é essa presença? É muito difícil de explicar. Eu nunca vi nada parecido. Não é forma humana. Nossa, é muito estranho. É uma cor escura. Não é uma cor daqui. A aparência não é uma aparência lisa.
eu nem sei descrever, diferente. É rugosa, tipo uns espinhos, é difícil de entender. E tem feições, rosto, cabeça? Tem os olhos, tem a boca, uma abertura, é um rosto redondo, mas é como se tivesse uns espinhos, umas pontas. Uhum. E você está confortável diante desse ser? Não tô me sentindo mal, não. Bom, agora olhando no olho novamente, o que ele diz, ele ou ela diz para você, é uma presença feminina ou masculina? Pela energia. Masculina. O que ele diz para você? Porque ele veio te receber, quem é ele? Sou parte da sua família, sua origem diferente. Ainda um longo caminho. Então ele é parte da origem da sua família. É. Familiar. É familiar. Familiar. Faça as suas perguntas a ele, se você está à vontade, a respeito da sua vida como humana atual, porque aconteceu da tua gravidez ter sido terminada no 5º mês. O que aconteceu com aquele episódio? Se foi um episódio normal, comum, ou o que houve ali? E por que você não consegue engravidar? Era necessário a vinda para que conflitos aqui fossem resolvidos. Conflitos da sua família veio por uma questão espiritual a ser resolvida aqui. Na família da Terra. Na família da Terra. E foi resolvido, de fato. É verdade. Você está entendendo isso, então? Eu tô. Era necessário. Então não foi vítima de nenhum tipo de abdução, retirada, nada disso. Acordo? Não. Era necessário para a reestruturação e o equilíbrio familiar nesse plano. Ele está me explicando. Mas se vai haver outra oportunidade, outra gravidez, se você vai gerar filho nesse plano. Isso ainda está sendo decidido com um plano superior, porque disso depende uma continuação aqui ou não. Pois se eu engravidar, provavelmente retornarei aqui. Ainda está sendo decidido sobre isso. Bom, essas eram as questões que eu tinha para perguntar. Se você tiver mais dúvidas da tua vida atual aqui no planeta, aproveite essa oportunidade e faça as suas perguntas a ele. Tá. Ele me disse que eu ainda tenho que estar no processo de busca, que as respostas elas virão em pedaços, em fragmentos. E ele sempre fala da paciência que é necessária para obter essas respostas. Que a paciência é a minha chave para as respostas. É isso. Pergunte a ele se eu posso ir com você em frente para conhecer o local da sua origem, ou mais familiares. Pode ir em frente. E ele vai te acompanhar, eu dou o comando ou ele leva? Você dá o comando. E ele vai junto? Vai. Então, eu vou comandar primeiro para você ir para o teu local de origem e dizer para mim como é esse local. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? É um lugar amplo. Tem umas cores cintilantes, uma espécie de cortinas. São
vários tipos de luzes. E é uma imensidão de perder de vista e muitos raios de luzes. Eu não sei onde é. Ele tá junto com você? Tá. Pergunte a ele como é o nome desse lugar, onde é que tá nesse universo, onde fica. É o seu lar. Apenas saiba disso, é o seu lar. É para onde você irá voltar quando tudo estiver consumado. Ok, ele não quer revelar o local. Certo. E você percebe a presença de seres iguais a ele nesse local? Sim, vários. Vários. São todos iguais nessa conformação. Sim, iguais, mas é tão diferente, eu nunca vi isso. Para mim também é novidade. Pergunte a ele se essa é a forma real, realmente, da sua linhagem, ou está fazendo de alguma forma camuflada para que não seja revelado ainda para você, de fato, da onde você é e quem eles são verdadeiramente. Ele está dizendo que é o mais próximo daquilo que eu vou conseguir entender. Eu acredito que eu não tenho ainda capacidade de ver além ou ver mais. Como eu disse, tudo ao seu tempo. É isso. É hora de voltar. Certo. Esse entendimento também eles fazem a pessoa entender que é o que você teve condição hoje de acessar. Certo. Para você tá bom, tá tranquilo, você entendeu tudo, tá satisfeita? Tô sim. Então, se despeça dele, agradeça por vir te receber, por te orientar. Eu também agradeço. Se ele tem mais alguma coisa para te dizer, para finalizar ou não, ou se podemos já voltar. É hora de voltar. Certo. Só posso ir até aqui. Então, se despedindo, eu agora vou fazer a contagem regressiva de 5 para 1 e você vai voltar lá na praia onde tudo começou. 5, voltando para a praia agora. 4, 3, 2, 1. Onde você está agora? Na praia. Ok. Agora de novo na contagem regressiva de 5 para 1 e você vai voltar à tua realidade atual, ao teu corpo físico e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem, muito bem. 5, 4, voltando ao teu corpo físico. 3, a realidade atual. 2, 1. Abra os olhos, se mexa. Em nenhum momento eu senti medo, ou não senti arrepios, ou nada. Me senti confortável. Mas assim, tentando trazer a imagem, a realidade humana, não seria algo bonito de se ver. E até difícil de descrever, tipo, você lembra daquele filme alienígena, acho que era o Arnold Schwarzenegger, que tinha um ser lá que ele se camuflava? Não é aquilo, parece um pouco aquilo. A pele do rosto era uma pele, não é uma pele uniforme, era uma pele rugosa, como se tivesse, não era um espinho grande, eu tô tentando traduzir para o que mais se aproxima, né? Era como se fosse uns espinhozinhos pequenos, mas não era um espinho pontudo, era como o formato do espinho, só que sem a ponta e curtinho, como se fossem vários como se fosse alto relevo no rosto daquela criatura, só que eu acho que eu também não consegui enxergar muito, é muito diferente. Tinha assim como se fosse um aspecto humanoide, andava e tudo, mas o rosto foi o que marcou. Eu não... Que pode ser realmente uma camuflagem, porque você ainda não está pronta para ver exatamente, né, a forma, pode ser. Ou então estamos diante de algum outro ser que eu desconheço também essa forma, e é bom que você descreva justamente para que a gente vá catalogando também, né, porque eu realmente nunca me vi diante de um ser assim, entendeu? Você vai perceber aqui nesses dias
daqui para frente, como as coisas mudam na tua vida de alguma maneira. Muita coisa vai fazer sentido, já fez muito sentido você ouvir ali, não é? Algumas coisas que ele disse da tua vida atual, e como daqui a pouco começa a fazer mais sentido, e você vai ser mais sinalizado, ou em pensamentos, ou até em sonho mesmo, né? No fato de ir em frente e acessar além, ou vem através de sonho mesmo, ou lá na frente você pode ser intuído a fazer uma nova sessão, você vai ver como as coisas vão mudando e vão encaixando, as coisas vão modificando no teu dia a dia. Se fosse uma mera invenção do cérebro, você faria essa experiência e pararia por aqui. Você vai perceber no teu dia a dia que não é assim, como as coisas se transformam, e transformam para melhor. É porque eu olhando, assim, vendo a expressão do olhar dele, é tipo assim, ele viu que existe o processo racional. Uhum. E talvez tem coisas que para agora eu ficaria muito assustada. Sim, porque você fez contato direto. É diferente quando a pessoa entra no transe hipnótico, e ali não tem como racionalmente ela interferir. Ela está no transe, aí quem comanda sou eu, como eu disse, não tem como imaginar nada e tal. Mas contato é outra coisa. Quando a pessoa faz contato direto, a mente racional, ela está ali. Será que é mesmo, será que não é? E eles percebem se você está pronto ou não. Se está pronto, eles vão em frente, mostra tudo acontece, resolve tudo. A pessoa tem uma ampla visão exatamente de quem é, de onde veio, o que está aqui fazendo e tal. É muito completo. Tem um feedback geral. Se não está pronto, eles vão na medida. Às vezes a conversa nem existe nesse sentido. Fica parado ali olhando para a pessoa, olho no olho, olho no olho, olho no olho. Eu fico aqui às vezes horas esperando e não sai nada. E aí a última coisa que a pessoa consegue entender telepaticamente é que ele ou ela diz na cabeça do cliente: você não está pronto, e vira as costas e vai embora. As origens são comuns aqui, vindo do lugar, mas o momento do ser humano é que é diferenciado, e por isso que é individual cada contato, né? E o local que ele me levou é parecido. Você já viu aquele efeito da aurora boreal? Era como se fosse cortinas, aquelas luzes. Essa descrição eu já tenho, de alguns que já me descreveram coisas parecidas. Aí eu vi aqueles flashes de luz assim passando por mim, uma cortina daquilo, e aquilo ia me envolvendo, e era aquele ambiente, e eu via vários outros, assim como se fosse uma multidão daqueles seres, mas com a aparência dele, mas essa aparência rugosa, assim, humanamente falando, não é bonito. Não é bonito, não. E são vários os seres que não têm, para nosso entendimento, uma beleza, né? E que são seres de extremo amor, né? De muita bondade e de muita evolução mesmo. Eu senti, assim, um ser extremamente inteligente, entendendo, assim, ele olhava para mim e era como se ele fizesse uma leitura, assim, total. Assim, não havia segredos ali. Era uma coisa, assim, muito transparente. E quando eu perguntei, a questão da gravidez, aí ele falou que era para resolver, que às vezes eu ficava pensando que eram outras questões de vidas passadas, ou alguma questão que eu tinha feito, ou alguma coisa, algum tipo de punição. Mas o que me veio à mente quando ele foi falando telepaticamente é que era para resolver uma situação do aqui e agora. Não tinha nada a ver com o anterior, e eu não consegui me ver em outra vida. Assim, eu não falei para você antes para não criar nenhum tipo de informação, mas você tem 36 anos, você está numa idade limítrofe, por isso que eu faço passo a passo terapia de regressão para ser humano e também para contato. Porque a tua idade é limítrofe. Às vezes, quando eu coloco o procedimento, alguns vão à vida passada, às vezes uma anterior a essa, eu tenho que resolver lá, limpar esse vínculo criado com os humanos. Mas a grande maioria nessa faixa etária, na hora que eu coloco no procedimento, já vai direto no contato, não teve vida passada no planeta Terra anterior a essa. As questões criadas foram o que aconteceram nessa própria existência. Foi aonde começou a criar algum vínculo com o humano, né? E aquilo que eu te falei no início. São várias as possibilidades de uma pessoa perder filho ou não engravidar, né? A pessoa que vem e que já está, como eu disse, na marca do pênalti, deu a cota de voltar aqui ou em qualquer existência para poder cumprir lá essa parte da sua missão e para voltar na origem, então não é dado a essa pessoa às vezes gerar mais vínculo com os humanos. Então filhos, essas coisas acabam que não acontecem. Essa é uma das possibilidades.
Mas existe também a questão da abdução, da retirada do feto, e enfim, são várias os histórias, mas como ele disse a você, está mais nesse contexto de não gerar vínculo com os humanos tendo o filho. Mas isso é uma decisão que vai ser tomada pelo próprio humano, porque aqui é plano do humano, e se é esse o seu desejo, provavelmente possa vir a se concretizar. Mas tendo a consciência agora que você vai gerar vínculos novamente, e se gerar vínculos vai voltar outra vez. Foi isso que ele falou. O filho, ele sempre é um vínculo kármico, mesmo com os humanos. Quem tem filho é porque vai recorrer àqueles acontecimentos dentro daquele núcleo familiar, vai repetir até que uma hora ou outra, aquele núcleo todo se entenda para poder não ter mais que voltar nesse plano físico, porque tudo caminha para a evolução e nós partimos para campos mais fluídicos, não mais de terceira dimensão. Mas se está aqui, tem filho, vai gerar karma, tem uma continuidade, alguma história ali que precisa ser entendida, resolvida e tal. Ou é a última que vem, pode ser que seja tudo maravilhoso, filhos maravilhosos, vida maravilhosa, finalizou e pronto e não volta mais. Mas sempre tem esse histórico, se há filhos, há continuidade do vínculo, entendeu? Pode ser que então eu não tenha tido uma vida passada aqui? Provavelmente não, porque senão nós teríamos voltado lá, entendeu? Interessante. É interessante. É o que eu falei, em 36 anos, normalmente ou tem ou não teve. Mas a grande maioria não teve. Já quando eu coloco, já vai direto na origem. Quando você fala que a idade limite é que até os 36 anos... Normalmente os que me procuram, entre 20 até 36, 37, batendo 38... Quando eu coloco no procedimento, já vai direto para a origem e não teve vida passada no planeta Terra. E esse é o grande volume das pessoas que me procuram, estar dentro dessa idade. Então não tem muita coincidência. Né? Olha só. E depois dessa faixa etária, geralmente a regressão a vidas passadas. Aí eu tenho que ir lá e fazer todo o procedimento da limpeza do vínculo com os humanos. Ou eu faço isso ou eles fazem. Desce um telão, eles passam tudo rapidamente, fazem o processo, a pessoa entende. Você viu como é rápido o entendimento? Eles fazem toda a limpeza e eu apenas só fico lá de stand-by no comando do tempo de ir e vir e trazer de volta e eles fazem todo o trabalho. Também isso acontece muito. Olha só, que interessante. É bem interessante. Então, quando não menciona isso, é sinal que não teve realmente outra vida anterior a essa, começando nessa aqui, primeiramente, e já você querendo criar o vínculo, você já vem querendo criar o vínculo, quer ter o filho e tal. E eles te deram uma opção de fazer uma escolha agora, se sim ou se não, ou pelo menos estar consciente agora para optar se sim ou se não, né? Que agora você vai optar conscientemente. Mas é a sua decisão sempre, ninguém pode mexer, porque nós estamos falando em plano de dualidade, quinta, quarta, terceira dimensão, o que manda é a livre escolha e o livre-arbítrio. Mas é que nem você falou, né? Às vezes a pessoa também pode ter filhos e ainda assim não retornar mais para cá, né? Depende dos propósitos do plano superior, né, eu acho, né? Nem sempre o fato de você gerar filhos vai implicar também que você tem que retornar. Pode ser que você também não retorne, né? É difícil. Normalmente tem o retorno. A não ser que esse filho, você vai dar vazão para um filho que seja outro contatado que veio também missionário. Entendi. Aí vocês passam a ter uma missão junto. Mas eu diria que nesse contexto seu marido vai ficar um pouco de lado. É comum de acontecer. E aí existe uma separação aí, aí entra o conflito também, porque a outra parte não entende, é muito complicado. Não é uma coisa simples ligar essas duas, fazer essas duas conexões, quer dizer, de um plano mais evoluído com um mais denso. É muito complicado, porque o ser humano que é comum, que nasce e morre no planeta Terra, ele não compreende essa situação. E o ser humano, quando ele não compreende uma situação, ele ataca. É natural, é mecanismo de defesa. Sim. Entendeu? E acaba gerando esses conflitos. Não é fácil, não. Fácil não é, mas aqui não é um plano fácil. Agora eu entendi o porquê de tanto... Eu me sinto assim muito deslocada, é muito estranho desde criança. E você viu que eu comentei com você primeiro que a grande missão de quem está aqui, que veio missionário, se é missionário tem uma missão e um compromisso a cumprir, é justamente trabalhar a paciência, a tolerância, a compaixão pelos humanos, para poder ajudá-los também nessa caminhada da evolução. E normalmente esse ser que vem missionário, ele faz o caminho contrário, né? Porque essa sensação é como se eu estivesse nadando contra a correnteza e não a favor da correnteza.
É essa sensação que eu tenho quando eu tô aqui, porque o que parece que é normal para as pessoas, eu não consigo digerir, entendeu? É complicado isso e sempre, eu não sei se talvez eu vim, né, para ajudar essas pessoas, já que eu não tenho uma reencarnação humana, né, às vezes isso é o que eu fiquei pensando também, o que eu tô nessa família, uma família assim bem desajustada, bem desequilibrada, mas às vezes eu vim para isso mesmo, né, para ajudar essas pessoas. Com certeza, né? Você sem consciência nesse núcleo você já faz diferença. Agora com consciência você vai fazer total diferença. Você vai compreender isso daqui para frente. Que existe uma logística, né? Exatamente. E você vai ter situações onde você vai ter uma atuação muito mais proativa e sábia do que até então, que estava mais reativa dentro de um contexto que não compreendia ainda, entendeu? Cássia, semana passada quando você me falou, eu fiquei intrigada com a questão da sua gravidez, que você passou por algumas complicações. Você chegou a ter respostas, assim, do que aconteceu com você? Porque você conseguiu, né, ter criança, né? Como eu disse, são vários fatores que acontecem na questão da gravidez. Normalmente, quando é um contatado, que tem um trabalho missionário aqui, que é o meu caso também, consciente, na hora de ter filhos eu vou gerar vínculo, como você sabe. Mas eu já vim aqui muitas vezes, tive várias vezes, tive que entender isso, fazer toda a limpeza e tal, e gerei família e tal, e novamente agora também gerei família, filhos e tal. Mas mais para entender e para resolver tudo nesse quesito. Normalmente o contatado, ele pode dar vazão, como eu disse, a outro contatado. E foi o que aconteceu comigo. Então quando esse ser vai ter um filho e vai incomodar esse outro lado que domina por aqui, e fala, puxa, mais um que vai vir? Não, vamos eliminar ali. Então eles tentam de todas as maneiras fazer com que essa criança não venha ao mundo. Entendeu? Então é o modus operandi dessa turma que impera por aqui, entendeu? É a forma como eles lidam com essa situação. Então, eles podem tentar impedir realmente que nasça. Então, foi o seu caso. Era um outro ser, exatamente, de um outro planeta vindo para cá através de você, te usando como veículo. Exatamente. E ela nasceu aos 8 meses, como eu disse para você, eu tive que tirar, porque o médico vinha o tempo inteiro aqui, eu vi se a criança não morreu e tal, eu ia para o hospital, tomava remédio para poder segurar, e foi um transtorno, uma coisa absurda que aconteceu. Mas ela foi guerreira e viveu. Mas com 1 ano e meio, aí ela pegou uma bactéria que não tinha conhecimento no Brasil, não tinha medicamento no Brasil que combatia essa bactéria, e ela ficou 2 meses na UTI, entre a vida e a morte. Foi mais para lá do que para cá, foi tudo que onde a minha fé foi testada o tempo inteiro, e eu dizia, puxa, me dá força, porque como ser humano, como mãe, claro, também, a coisa pega difícil. Mas ela, apesar de ficar 1 mês e tanto na UTI, com 70% já de respiração artificial, em um determinado dia ela acordou e eliminou a infecção que era generalizada, os remédios de repente fizeram efeito, e aí ela conseguiu viver e tal, e hoje está aqui e certamente vai cumprir o que veio para cumprir. É isso. Infelizmente é o jogo daquele que não tem interesse nenhum que o planeta se modifique, que o ser humano desperte com a ajuda desses seres que vêm ajudá-los aqui, porque para que eles possam, como eu disse, comandar essa nave chamada Terra por si próprios. Eles não precisam de ajuda de nenhum lado e nem o outro. Mas, infelizmente, esse processo ainda vai demorar muito. É isso.